Olha, nessa semana a maioria das cidades aqui do estado, a maioria está no risco moderado, graças a Deus. Com isso, bares e restaurantes podem funcionar no horário estendido. Vamos saber com a Poliana Martinelli como é que o setor está reagindo nessas últimas semanas, depois de passar um período aí de muito perrengue, muita dificuldade, né, Poli? Exatamente, Dudu. Na verdade, o que vai acontecer essa semana já vinha acontecendo desde o início da semana passada, viu? Com todos os municípios aqui em Vitória, na Grande Vitória, perdão, em risco moderado. E aí os restaurantes, os bares podendo funcionar até um pouquinho mais tarde, até as 10 horas da noite, de segunda a sábado. E aí a gente está aqui ao vivo para tentar entender se essa mudança, se na verdade essa segunda semana aí com os bares podendo funcionar até as 10, isso já significa um respiro para o setor, já que eles vêm sendo sacrificados aí desde o início da pandemia. Por isso, a gente está ao vivo aqui com o Rodrigo Verfluit, que é presidente do Sindibares, para saber dele, de fato, se isso já é um respiro, se isso já é motivo de comemoração. Rodrigo, bom dia, bem-vindo ao Espírito Santo no Ar. Eu acabei de falar com o Eduardo que a gente não sabe o que isso significa, na verdade, se já é um respiro, se já é um ponto positivo. Eu queria saber de você, é a segunda semana dos bares podendo abrir até as 10 da noite de segunda a sábado. O que isso representa para vocês do setor? Bom, primeiro bom dia Eduardo, bom dia a todos. Nós entendemos que é um retorno ainda muito tímido. É um setor que já está sendo sacrificado há 1 ano e meio, né, com restrições de horário. As restrições de horário na atual conjuntura atrapalham o controle, inclusive dos protocolos, porque concentra toda a demanda num horário reduzido. Nós entendemos que esse sacrifício do nosso setor, que foi pedido ao nosso setor, já passou do limite. Nós precisamos trabalhar sem restrição de horário, com os protocolos, claro, mas sem a restrição de horário. Precisamos voltar a trabalhar porque nós estamos há 1 ano e meio pagando esse preço tão caro que muitos não sobreviveram, inclusive. Eu acabei de falar que a semana passada e nessa semana vai funcionar até as 10 horas, né? Ainda é insuficiente para vocês esse horário? Sem dúvida, é um setor que o horário noturno é muito importante, é uma operação diferente. O comércio trabalha durante o dia, muitos segmentos de bares e restaurantes trabalham durante a noite. Um restaurante que funciona à noite, as pizzarias, lanchonetes do domingo, que é um dia tão forte, estão sendo prejudicadas num faturamento que é vital para a sobrevivência financeira, dos empregos e da própria empresa. Desde abril, os bares estavam numa fase muito ruim de nem poder abrir, né? Então, com a semana passada, que já pôde abrir até as 10 horas, o que representou na semana passada? Já deu para dar uma respirada? Os comerciantes desse setor já comemoraram um pouquinho, mesmo sendo da forma que você falou, muito tímido, porque já vinha numas semanas aí sem poder funcionar, e aí funcionou na semana passada e essa continuou funcionando. Tem algum retorno da semana passada? As pessoas procuraram? Foi um movimento bom? Olha, a demanda existe, né? A sociedade já tem voltado a esse novo normal, as pessoas dentro dos protocolos têm procurado. Mas não é motivo para comemorar, infelizmente, como eu falei, ainda é muito restrito, é o único setor que ainda está sob esse sacrifício, sobre essas restrições. Então, realmente, precisamos voltar a trabalhar, porque depois de 1 ano e meio, nenhuma empresa aguenta. Foram muitos meses nesse sofrimento, nessa dificuldade aí para o setor dos bares, né, Rodrigo? O que você tem para dizer, assim, com relação a prejuízo, comércios que fecharam? É um setor devastado, né? Lamentavelmente, 60% do setor já não existe mais, o setor formal. Muitos foram para a informalidade, outros mudaram de ramo e a gente lamenta muito, né? Porque é um setor que emprega muito. É um setor que faz parte, inclusive, da cultura, da vida do capixaba e que foi sacrificado. Talvez devemos questionar se era realmente esse o caminho a ser feito. O que vocês esperam aí para as próximas semanas? Olha, a gente espera poder voltar a trabalhar sem restrição de horário. Eu acho que nós já fizemos o sacrifício que nos foi pedido por muito mais do que era justo. E precisamos voltar a trabalhar para as pessoas voltarem a frequentar, claro, dentro dos protocolos, mas precisamos voltar a trabalhar sem restrição de horário, com as restrições de protocolo, de afastamento, tudo sim, mas não com restrição de horário. Esse é um apelo também? É um apelo, sem dúvidas. O setor que já ficou 1 ano e meio sem poder trabalhar. Precisamos botar na consciência. A sociedade precisa entender que nós precisamos voltar a trabalhar. Essas pessoas se vivem disso. Garçons, empresários, gerentes, todas essas pessoas vivem disso. Precisam voltar a trabalhar. Rodrigo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bom dia para você. Bom dia a todos.
Eduardo, pois é, eu só queria reforçar uma coisa, olha só, para os municípios que estão em risco moderado, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e também Viana, a partir de hoje, né, os bares e lanchonetes podem atender ao público presencialmente até às 10 horas da noite, isso de segunda a sábado, só que aos domingos o atendimento é só às 4 horas, então por isso o Rodrigo falou tanto sobre a importância de manter esse horário ou até estender, tirar as restrições, porque muitos restaurantes precisam funcionar até mais tarde para conseguir recuperar a clientela, poder atender as pessoas como já vinham atendendo antes da pandemia. É isso aí, Dudu, com você no estúdio. Eu não sou de frequentar muito bar não, mas o melhor horário do bar é depois das 4, né? Começa o futebolzinho, aquele negócio todo, sentar, bater papo com os amigos, ver o Vasco ganhar, né? Sempre que isso acontece, né? Mas é bom ver o Vasco ganhar no barzinho, conversando com os amigos. Melhor horário às 4 da tarde é o horário que o bar tem que fechar, né? Seria bom se pudesse estender um pouquinho, pelo menos até umas 8 horas da noite, não faz mal a ninguém não. Com segurança, com segurança. Obrigado, Poliana. Olha, a Poliana continua.